Você acredita em Satanás? Como eu estive recentemente visitando a Turquia, estivemos nas 7 igrejas. Visitamos Pérgamo, que fica numa colina a 335 metros acima do nível do mar, a 26 quilômetros do mar Egeu. Lá nós vimos aquelas ruínas e também vimos o trono de Satanás, que foi levantado por Zeus. Há pessoas que imaginam que Satanás é apenas um símbolo. Essa já é uma estratégia dele fingir que não existe, justamente para nos atingir. Há os que comparam Satanás a Deus, o igualam em seus poderes. Há os que exaltam, o adoram acima de Deus. É inegável a existência de Satanás diante das citações que nós temos na palavra de Deus, que passa de uma centena de vezes citando Satanás, demônios, o diabo. Ele que tem um exército em seu favor. Satanás é uma pessoa que tem inteligência, pensamento, sentimento, emoções, que se utiliza de estratégias e armadilhas para nos atingir, para nos fazer cair, para nos fazer pecar. Através dessas estratégias, ele utiliza armadilhas como o pecado sendo algo leve, que não tem peso, não tem consequência. Ele utiliza também o pecado revestido de coisas boas aos nossos olhos humanos e pecaminosos. O Satanás também utiliza de pequenas aflições, pequenas atitudes que nos levam a ficar aflitos e não buscarmos a palavra de Deus, nos impedir de ler a palavra de Deus, de orar, de buscar a presença de Deus. Dessa forma, ele vai nos atingindo sorrateiramente, muitas vezes sem percebermos. Mas lá em Efésios 6 fala da armadura que nós devemos nos revestir, da armadura de Deus, para resistir a esses demônios, a principados e potestades. Porque a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra esses demônios que são utilizados para nos atingir. Na igreja de Pérgamo, Jesus endereça essa carta à igreja de Pérgamo, dizendo dos pecados daqueles que estavam ali servindo a idolatria e a imoralidade. Ele aponta que ali tem os que resistem, porém alguns que resistem são coniventes com aqueles mestres que praticam a imoralidade, os pecados e as heresias. Mas Deus, Jesus, ele promete que aqueles que resistirem, que não compactuarem com essas práticas, receberão o maná do céu, receberão a salvação, a vida eterna, irão usufruir daquilo que somente Deus pode nos dar. Satanás veio de forma camuflada, fingindo que não existe, mas com estratégias, com pensamentos, com armadilhas para nos atingir. Ele também quer colocar como se Deus fosse mau, que Deus é ruim. Não, ele é ruim. Ele que traça planos para nos destruir. Nós devemos saber, ter consciência da existência dele para resistirmos. Todas as vezes que houver um impedimento de você buscar a Deus, de orar, de ir para a igreja, não deixa ele colocar isso na sua mente e nem pequenas situações te impedir de buscar a presença de Deus. Assim você estará revestido. E dessa forma você também vai ter o discernimento, a direção do Espírito Santo para estar numa igreja abençoada, numa igreja em comunhão que pratica a palavra de Deus, onde não é conivente com o pecado. Assim foi escrita essa carta de Jesus endereçada à igreja de Pérgamo, que nós podemos trazer para os tempos atuais, que nós possamos estar em comunhão com aqueles que buscam verdadeiramente a presença de Deus. A palavra de Deus é a nossa orientação para estarmos na verdade. Que você possa marcar alguém para também receber essa palavra. Que Deus possa os abençoar em nome de Jesus.